Jornal da Mix. Vamos dando sequência aqui ao nosso Jornal da Mix e, claro, ainda repercutindo o resultado do pleito eleitoral. Estamos aqui convidando e valorizando, né, os políticos aqui do Vale do Itajaí. A gente sempre falava aqui da questão da nossa representatividade política na Assembleia, em Brasília, né, e aumentamos, né, essa nossa representatividade. E hoje o nosso convidado é o deputado estadual eleito, Napoleão Bernardes, ex-prefeito de Blumenau, que está conosco aqui no estúdio da Mix, comigo e com o Pancho, para a gente bater aquele papo também. Deputado eleito, seja bem-vindo, prazer em recebê-lo, bom dia. Bom dia, Pereira. Bom dia, Pancho. Bom dia a toda a gente amiga que acompanha aqui a boa programação da Mix. Que bom estar com vocês no início da manhã dessa sexta-feira. Bom dia para todos, iluminada sexta-feira para todos. Obrigado pela oportunidade. Tudo bem. Lembrando que depois que o Napoleão deixou a prefeitura de Blumenau, né, foi candidato a vice-governador, né, uma chapa que não obteve êxito no resultado. Podemos dizer que essa sua eleição é uma reconstrução no seu lado político agora, Napoleão? É bem por aí, Pereira. É a repavimentação da caminhada política. Eu, no âmbito da cidade de Blumenau, fiz uma caminhada passo a passo, degrau a degrau. Comecei a vida pública como suplente de vereador, depois me tornei vereador e me elegi e reelegi prefeito. Foram 2 mandatos consecutivos de prefeito. E eu tenho comigo que agora é uma repavimentação da construção da caminhada política, agora em nível estadual, também desse modo, passo a passo, degrau a degrau, pé no chão, iniciando essa caminhada como deputado estadual, que me orgulha muito. Nesses últimos 4 anos, segui a minha vida privada, voltei à sala de aula, voltei à FURB da aula, voltei para a Univale estudar, fui para o doutorado na área do direito público, tive a Manu, a minha pequena, né? Tive um momento intenso ali em família, empreendi na vida privada. Então, somei uma experiência na vida pública, 10 anos consecutivos de mandato, vereador e prefeito, mais um período agora na iniciativa privada. Então, essa mescla das experiências, das vivências, me deixa hoje mais calejado, mais maduro, cabelos mais brancos, e eu tenho convicção que isso pode me permitir fazer um grande mandato de deputado estadual. Estou muito motivado, empolgado, animado em relação a isso. O que é melhor, Napoleão, legislativo ou executivo? Qual é a diferença que tu coloca entre os dois, assim, com qual tu te sentes melhor trabalhando, vamos dizer assim? Ô Pancho, tu já deves ter ouvido isso muitas vezes, e eu de vez em quando escuto na rua. Tem muita gente que fala assim, pô, tu tens a cara do legislativo e tal. Eu escuto muito isso, escuto assim com muita frequência, espontaneamente, de muitas pessoas que têm as mais variadas profissões. É uma coisa muito interessante, assim, de se ouvir. Porque o legislativo tem aquela associação, né, com a fala, com a tribuna, com a defesa de teses. E aí, até pelo meu perfil, pela minha formação, por ser advogado, por ser professor da área do direito, né, passei aqui pela comunicação. Então, talvez o pessoal associe as imagens. Na prática, sim, o legislativo é um mandato realizador para questões de longo prazo. Porque o legislativo trabalha com a questão das leis, primordialmente. Claro, o deputado estadual agora, no curto prazo, vai trabalhar com recursos, com investimentos. Mas no papel legislativo, que é a questão das leis, isso é um trabalho de construção de longo prazo. Porque as leis não estão aí para dar efeito do dia para a noite, né? São construções de longo prazo. A diferença para o executivo é que no executivo é uma realização imediata, né? Qualquer ação, ela nos dá a sensação de realização imediata. Então, são 2 papéis diferentes. Acho que fui um bom vereador, que é o papel legislativo, tanto que imediatamente após o mandato de vereador me tornei o prefeito mais votado da história de Blumenau. Mas penso ter feito uma boa gestão como prefeito, porque fui reeleito com a maior votação de Santa Catarina no 2º turno, e também porque recebi um reconhecimento nacional e internacional da nossa gestão. A gente até não fala muito sobre isso, porque às vezes dá a impressão de salto alto, mas não tem nada a ver. Mas, por exemplo, 2016, o CFA, que é o Conselho Federal de Administração, me reconheceu como gestor público do ano naquele ano. Né? Passado o mandato de prefeito, cheguei a palestrar no Banco Mundial, em Washington. Fui o único palestrante brasileiro para falar sobre integridade, sobre transparência. Fiz a abertura do Fórum Global do Banco Mundial a respeito de integridade e transparência, lá na sede do Banco Mundial em Washington. Então, assim, houve reconhecimento e aprovação dos 2 lados. Gosto dos 2, me sinto apto para os 2. As pessoas imaginam mais o legislativo, que é onde eu estou indo agora. Então vamos trabalhar firme aí no mandato de deputado estadual para orgulhar as pessoas aí dessa escolha. O senhor fez aí na casa de 38 mil votos, 18 mil em Blumenau, mas num levantamento aí o senhor conseguiu votação, nem que foi um votinho, mas foi praticamente o estado todo, né? Santa Catarina tem 295 cidades. A minha votação aconteceu em mais de 250. Que legal. É uma coisa, assim, muito importante, né? Porque dá uma estadualização, demonstra já a estadualização do nome, né? Esse é até o ponto que eu queria tocar, porque né, tem um votinho lá numa cidade no topo do mapa, né? Mas deposita confiança no seu mandato também, né?
Isso significa também o êxito da gestão de Blumenau, porque afinal de contas, né, o que me tornou conhecido no Dá estado. visibilidade, né? Como prefeito, obviamente. Exatamente. Claro. Foi a gestão do município, a gestão da prefeitura. E uma coisa muito curiosa, eu andei bastante estado e tal, tanto que fiz votos em mais de 250 cidades, e Blumenau é uma cidade de referência muito interessante, porque às vezes a gente está lá no extremo oeste e alguém fala, não, mas eu tenho um filho que estuda lá, não, eu tenho um parente que trabalha lá, não, eu Sempre tenho tem um alguém link que viveu lá na década de 80. Sim. É uma coisa muito curiosa, isso eu escuto direto. Que bacana. E tem alguns votos assim curiosos. Eu fiz alguns votos, por exemplo, em Paraíso. Paraíso, né, além de Dionísio Cerqueira, é a última cidade do estado, assim, desse ponto de vista, né, porque faz a divisa lá com a Argentina. É só atravessar a ponte. Não por acaso o Paraíso fica perto de Fortuna, né? Vai saber por quê, né? Perto de ouro, perto de ouro. também. Mas Mas também fica perto de saudade, né? Eu ia dizer exatamente isso. E mora ali do lado também tem a riqueza. a riqueza. Meu Deus, esses nomes, né? Que loucura. Princesa, riqueza. 295 municípios. 295. Mas eu tive o prazer de dar uma rodada nessas cidades aí. São cidadezinhas pequenininhas, né? Mas aconchegantes e tal, né? O Acolhedoras. pessoal recebe Acolhedoras, bem a gente. exatamente. É bem É. isso. é bem E assim, o fato de ter sido prefeito 2 vezes, como Santa Catarina tem a maioria absoluta são cidades pequenas, a maioria absoluta dos 295 municípios catarinenses tem menos de 5 mil habitantes. Ou seja, a Itopava Central tem 35 mil habitantes, né? O Garcia tem 30 mil habitantes. A maioria dos municípios das cidades catarinenses tem menos de 5 mil. Então essas cidades precisam, né, enfim, de suporte, de apoio, de retaguarda. E o que muitas pessoas vislumbraram em mim? Justamente a experiência de 2 vezes prefeito. A gente sabe onde o calo aperta em termos das necessidades dos municípios. Então, o fato de ter feito votos em todas as regiões do estado, em mais de 250 cidades, demonstra também um desejo, né, de líderes dessas cidades de que possa haver uma ponte, possa haver uma porta aberta de um deputado estadual que entenda os desafios dos municípios e seja essa porta aberta para a busca de recursos, de investimentos. E esse é o papel que a gente vai fazer. Uma das bandeiras prioritárias é ser o advogado de defesa das cidades de Santa Catarina, dos municípios catarinenses. Vocês fazem muita análise aqui, conversam bastante. Houve aí esse anúncio gigantesco de recursos por parte do governo do estado. Sim. Para todos os municípios, Blumenau, Que para não todas teve as efeito cidades do Vale. eleitoral, né? Não teve efeito eleitoral que imaginava que podia ter, né? E um detalhe importante, aí entra o papel de um deputado estadual, né, que tem a vivência, que tem experiência, né, e com a nossa trajetória até jurídica, porque nada disso está na lei orçamentária, nada disso está amarrado legalmente. Eu acredito na boa-fé de quando se celebrou, mas não houve uma amarra legal, no sentido Ou jurídico seja, ano da que palavra. vem pode não ter. Pode não ter, Até mesmo, porque não está amarrado. mesmo que o governador de então tivesse sido reeleito. Sim. Ainda que. E aí é o seguinte, né? O deputado cuida dessa parte das leis, da legislação, então um papel bem importante é ser vigilante em relação a isso e buscar dar um respaldo institucional para que isso que foi apalavrado ou até assinado em termos de convênio não se perca. Não, e a população tem que cobrar também, né? Acho que é importante mais isso. Agora, tu falaste uma coisa interessante, porque o legislativo, obviamente, faz as leis, né? Como a gente sabe, e é um ponto importantíssimo para a convivência em sociedade, ou seja, para a evolução de tudo. Agora, nesse pleito em específico, nessa eleição, o que eu mais ouvi de candidato a deputado, eu fui o parlamentar que mais trouxe recursos para Blumenau ou para qual cidade for. Ou seja, não importa mais se fez ou não fez lei, ou se fez ou não fez, acompanhou a Fiscalizou. elaboração, se fez parte de comissão ou não fez, se foi atuante ou não. Não, o que importa agora é trazer dinheiro, mesmo que não é um ato direto, né? Ou seja, o deputado não tem exatamente esse poder na caneta, tem o poder de pressão mais do que nada, né? Aí uma má interpretação aí, até da comunidade em relação ao papel do deputado, do vereador, do que seja, ou o senhor acha que não, que o papel principal dele é realmente lutar pela cidade no quesito de trazer recursos para cá por parte do governo estadual, principalmente? O Pancho, de coração aberto, né? E aqui é no sentido de análise, mas a gente tem que tratar com a realidade, né? Sim. E a realidade, o que a população espera na prática mesmo É do dinheiro, deputado estadual é investimento recursos para a sua cidade. E aí a maioria dos deputados acaba não se dedicando tanto à questão legislativa, não estou fazendo nenhum juízo de valor. Sim, não, com certeza. Aí acaba se especializando na parte realmente da busca do recurso, De do governo do captação, Estado, né? nas secretarias de Estado, porque no fim do dia a medição se dá por ali.
Não, e até assim, a gente se queixa, né? Blumenau se queixou muito, principalmente nesses últimos 4 anos, pela falta de representatividade que tinha, principalmente na Câmara de Deputados, né? E justamente por isso, né? Porque não tinha nenhum deputado lá pressionando o governo federal para que aplicasse dinheiro em determinadas áreas, BR-470, por exemplo. Então, sim, de fato, a gente sabe que existe assim. Mas parece que o legislativo fica de lado, né? Da minha parte, né, a minha proposta de trabalho é me dedicar em ambas as frentes. Claro. Até pela minha formação na área jurídica, o tema legislativo é um tema que eu gosto de trabalhar, entendo a importância. E o Estado passam pela Assembleia Legislativa, né? Obviamente as leis estaduais, toda a questão tributária passa por ali. Pois é. Então eu tenho 2 bandeiras prioritárias. A primeira é a defesa das cidades, dos municípios, aí sim, esse papel de busca de recursos, busca de investimentos, abrir as portas, fazer essa ponte, essa conexão. De garantir que seja investido o que foi prometido, né? O que foi, né? E o segundo papel é principalmente me dedicar às pautas do desenvolvimento econômico. Aí entra o quê? A competitividade do Estado, isso passa por impostos mais justos, mais adequados, uma carga tributária mais justa, mais adequada. Nessa última legislatura, nesse último mandato, que se viu de tentativa, né, de aumento de imposto, foi uma barbaridade. Então, assim, seria um deputado estadual muito atento e muito combativo em relação a isso. A própria questão da formação técnica das pessoas, a qualificação profissional, para a gente preparar a agenda de Santa Catarina em termos de desenvolvimento econômico para o novo mundo que está aí. Então eu pretendo atuar firmemente e realmente nas 2 pontas, nas 2 áreas. Por um lado, a parte de recursos e investimentos, que é onde a população também mais vê, mais cobra, mais espera, mais deseja, mas reconhecendo que a essência é, de fato, a parte legislativa e eu vou me dedicar bastante a ela. Tu sempre defendeste muito a questão da independência dos municípios, vamos dizer assim, né? É possível trabalhar nessa linha sendo deputado estadual também? Ou seja, tens como contribuir para que o município seja um pouco mais independente em relação principalmente aos recursos que vêm de Brasília, que vêm do governo do estado? Esse tema, assim, para tratar dele, para valer, aí é mais o Congresso Nacional, Brasília mesmo, porque né? é Constituição, são as leis federais. O que o deputado estadual consegue fazer é o remendo. Remendo em que sentido? Olha, dentro da regra atual do jogo, vamos trazer um pouquinho mais de volta daquilo que vai. Sim. Então o deputado estadual é o fuçador, é o brigador, é o lutador, né? É quem dentro da regra atual do jogo vai fazer com que volte numa justa medida, uma medida um pouco mais justa. A gente manda muito para Floripa, vamos buscar de volta um pouco mais daquilo que é nosso direito. Verdade. Agora, a parte, digamos, o arcabouço, o esqueleto, a mudança institucional para valer, aí é Constituição. E ficar mais imposto aqui do que ir para Brasília, vamos Isso, dizer. aí é Constituição, aí é Congresso Nacional, Entendi. aí é deputado federal e senador. Agora, o senhor já foi prefeito, aí o senhor sabe que quando vai bater muito, né, na sua porta do gabinete na Assembleia, os prefeitos que a gente citou agora há pouco dessas cidades menores. Blumenau tem uma estrutura, né, muito maior e tal. Agora imagina aquele prefeito, uma cidadezinha pequena, do tamanho de um bairro de Bom Retiro, do tamanho de um bairro do Valparaíso aqui de Blumenau, vamos contextualizar dessa forma. Como é que dá para ajudar esses municípios? E vamos trazer aqui para a nossa região do Vale do Itajaí. O que pode ser uma prioridade aqui para o senhor buscar e ajudar também os municípios aqui, que agora a gente está nessa linha do Vale Europeu, né? Enfim, nesse novo modelo, né? O que o senhor tem em mente com relação a isso? O que talvez tenha faltado ao governo do governador Carlos Moisés foi um projeto estruturante de Estado. Porque a gente tem que dividir a parte de recursos e investimentos em 2 questões. Existem as prioridades das cidades, aí são questões locais que vão ajudar a cidade em si. Mas a gente tem que ter um olhar também acima, regional. Então, este recurso, esse é o investimento do Estado na região. E aí, na nossa região aqui, no Vale Europeu especificamente, o grande gargalo é a infraestrutura. Né? São os nossos acessos, são as estradas, são as rodovias. A gente está asfixiado até para a economia crescer, até para as empresas expandirem, não deixarem aqui. Falta de estrada. Beneficia a todos. Isso, Exato, né? Então, esse plano 1000 do governo do estado, ele ajudou os municípios da fronteira para dentro, né? Digamos, da placa de entrada para dentro. Sim. Só que tem uma coisa regional e essa ficou esquecida, não teve um projeto estruturante de estado, como seria, por exemplo, uma rodovia do oeste aqui aos portos do litoral, né, para viabilizar o agronegócio, para viabilizar a indústria, para trazer a competitividade do estado. Um governador, ele tem que olhar as 2 linhas, o apoio direto aos municípios, da porta para dentro deles, mas também as coisas que são de sua responsabilidade, que são os projetos estruturantes. Então, como deputado estadual, nos cabe abrir os olhos do governo do estado para as prioridades estruturantes da região do Vale do Itajaí, notadamente aqui do Vale Europeu, né? E aqui a prioridade 0 é justamente essa questão de infraestrutura, de logística. Então a gente tem que trabalhar recursos para os municípios dentro das prioridades dos municípios, mas que o Estado também faça a sua parte do seu dever, do seu papel, que é essa parte de infraestrutura. Essa é a prioridade absoluta. Por que o senhor acha que o Carlos Moisés não conseguiu a reeleição, pela experiência que o senhor tem? Olha, essa eleição, como a de 2018,
Mas essa, mais ainda, na minha ótica e na minha avaliação, ela não debateu o Estado, ela debateu o Brasil. Então, houve uma nacionalização da eleição em todos os aspectos. Tanto que as bancadas que mais cresceram foram as vinculadas, né, ou ao 22 ou ao 13. Então, a meu ver, tudo isso depois tem que amadurecer, né, uma análise mas tem sentido. muito precursora. Não se debateu o Estado, né, os temas do Estado, a infraestrutura regional, os temas estaduais. Né, houve aí uma nacionalização da eleição. Quem estava alinhado com o meu candidato a presidente. A gente está numa nova onda, vamos dizer assim. Né? Houve esse aspecto em 18, que se repetiu, a meu ver, até com mais força agora, dos dois lados. É nova porque o número é outro, né? Mas a onda é a mesma, né? O cabeça da onda é o mesmo. Né? Independentemente de quem ganha essa eleição, né? Como é que o senhor imagina o seu trabalho na Assembleia, com os demais colegas deputados, enfim, né? Eu acho que aí tem que deixar o lado partidário do lado para trabalho por uma única causa, né? Eu brinquei ali embaixo, Poxa, o Rio. Olha, a vida dá pra gente alguns cabelos brancos, né? Então a gente fica mais calejado na vida, a gente fica mais amadurecido. Quando a gente é mais novo, a gente quer ganhar no grito, né? E era vereador, na tribuna e tal, né? Um discurso bonito. Hoje eu já entendo um pouco diferente, né? A gente tem que ser, no bom sentido da palavra, pragmático. O que as pessoas esperam? Resultado em favor da cidade e da região. Então, qual que é o papel institucional do deputado estadual? É se relacionar institucionalmente, no bom sentido da palavra, com qualquer que seja o governador, com qualquer que seja o presidente e com quem quer que seja o prefeito de qualquer cidade, de qualquer partido. Claro. Não tem espaço para vaidade, para soberba, para briga partidária. Primeiro, né, que nessa confusão de partidos do Brasil, o que menos importa nessa altura do campeonato é partido. Vale o interesse público das pessoas. Então, pelo menos a meu ver, como é que eu vou trabalhar institucionalmente com qualquer prefeito de toda e qualquer cidade? Obviamente, a nossa prioridade é a nossa região, mas vamos tratar com todo e qualquer prefeito, independentemente de partido. Daqui 2 anos tem mudanças de prefeitos, vamos tratar com os novos prefeitos de todo e qualquer partido, independentemente de qualquer outra situação. Isso, obviamente, vale para o governador e para o presidente. Né? Voltarias a concorrer a prefeito de Blumenau ou Napoleão? Tem muita gente na política que gosta de ser o dono da bola e do campo. Né? E tem outros, que são, né, não tantos, né, que gostam de ver as lideranças prosperarem. Eu tenho um orgulho danado. Ontem eu estava num evento da Profamília, estava lá a vereadora Cris Loureiro, por exemplo, dá um exemplo pontual. Como é que ela começou na vida pública? Foi numa posição, quando eu era prefeito, né, de ser presidente da Profamília lá naquela ocasião. Eu fiquei tão feliz em ver ela vereadora, eu fiquei feliz na felicidade dela. Né, o prefeito Mário, reeleito, tinha sido nosso vice-prefeito, secretário da nossa gestão. Me dá uma felicidade danada vê-lo prefeito. Como eu vejo a Maria Regina hoje, vice-prefeita, foi nossa secretária de saúde do primeiro ao último dia, me dá uma felicidade danada. O presidente da Câmara, o presidente Egídio, o primeiro momento da vida pública dele foi comigo, secretário municipal, me dá uma felicidade. Então, eu me realizo na realização deles, mesmo quando eu estava fora de mandato. De verdade, de coração. O que eu quero dizer com esse exemplo? Acho que a fila tem que andar, novas lideranças têm que surgir. Naquele momento, né, entre meus erros e acertos, mas tive sempre 100% de boa-fé, 100% de energia e 100% de foco no sentido de acertar. Dei o melhor de mim, com erros, com acertos, dentro da limitação humana, mas com 100% da máxima boa-fé para fazer o melhor acontecer. Então, o que eu entendo? Acho que a fila tem que andar. Hoje tem um mandato de deputado estadual, vou cumprir 100% do mandato, estarei 100% na íntegra no mandato, né? Foi o mandato que a população me conferiu, então não vejo isso no horizonte, no cenário, porque, como eu disse, né, a gente não pode querer ser o dono da bola e do campo. A gente tem que fazer a fila andar no bom sentido da palavra, né, e ter gente boa, né, gente que tinha aquela minha energia, que tinha aquela minha disposição. Então, a vida segue. Só para a gente finalizar... Mas tenho muito orgulho dessa experiência do mandato, muitíssimo orgulho disso. O que a gente está muito carente hoje é a renovação na política. O que eu digo renovação? O jovem se interessar pela política, né? A última liderança que a gente teve aqui, e até como prefeito, foi o senhor, né? Depois, quem é que veio com uma nova liderança, né? A gente vê em casos pontuais. O senhor rodando o Estado nota isso também? Como é que a gente pode motivar o jovem para... A gente precisa fazer sucessores? Claro. Alguém precisa voltar com a bola para a turma jogar no campo, né? Eu tenho percorrido o Estado e, olha, tem muita gente boa. E quando a gente fala em renovação, também não é nenhuma questão só de idade, né? Eu mencionava, né, lá atrás, quando eu fui eleito em 2012, eu com 29 anos, o Udo Deller tinha sido eleito prefeito com quase 75. Eu dizia, olha, a minha renovação é tanto qual a do Udo.
Então, renovação não é só uma questão de idade, né? É uma questão de postura, de princípios, de valores e tal. E olha, tem muita gente boa surgindo no estado aí, vai ter uma safra maravilhosa aí de vereadores, de prefeitos, de vice-prefeitos, de gente que pretende concorrer. Estou muito animado e com brilho no olho e esperançoso em relação ao futuro. Tem muita gente boa e dedicada em relação a isso. Vamos ver, né? Quando é que vai chegar Bom, esse pessoal, né? tomara, né? Tem que esperar agora. Muito bem. Napoleão Bernardes, deputado estadual eleito com 38 mil votos. Hoje o nosso convidado aqui no Jornal da Mix. Obrigado, né? Hoje no estúdio da Mix, a gente está dentro do pavilhão. A gente já estava aqui pulando as catracas para poder chegar no estúdio, porque estamos vivendo outubro, né? Coisa boa. Tava com saudade da outubro. Ah, é bom, né? 2 anos. Todo mundo tava, né? Quem não, né? Quem não? Quem disse que não tava, tá mentindo. Ou não veio aqui e quando chegar aqui dentro vai pensar, putz, eu tava com saudades. Todo mundo dá. A energia é boa. Queridos, Um abraço, Pereira, obrigado. Pancho, Obrigado, obrigado a Napoleão. todos aí. Obrigado, gente amiga. Obrigado. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Graduação Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É junto com você. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.